Atenção, ouvintes da Rádio Exaltação, para o top de 10 segundos. No ar, Jornal Placas de Ouro. Estudantes da BYU ganham prêmio da Academia Emmy Awards. 2 novas missões na Europa são anunciadas. MLS é descontinuado. Iniciativa do Mãos que Ajudam em Mato Grosso reforma Instituto para Cegos. Ex-jogador da Colômbia e membro da Igreja Fé de Rincon sofre acidente na Colômbia. Essas e outras notícias você confere agora, no Jornal Placas de Ouro. Esta é a edição 75 do Jornal Placas de Ouro. Ouça diariamente na Rádio Exaltação, em 3 horários, às 8, às 11 e às 20 horas, com nova edição semanalmente aos domingos. Hoje com redação de Márcio Galhardo e Cibele Kicheski, a apresentação geral de Thiago Trindade e Cristiane Ferreira e edição de Boris Gushkan. No Momento Esportivo com Daniel Tomé, Bruna Benítez celebra que Deodato detona com 24 pontos e vôlei da BYU entrou na primeira divisão. Iniciativa do Mãos que Ajudam em Mato Grosso reforma Instituto para Cegos. O edifício da organização que atende milhares de pessoas cegas necessitava de reparos emergentes, principalmente no telhado. Graças à iniciativa dos membros da Igreja de Jesus Cristo, foi possível realizar a compra dos materiais necessários para a reforma. Mais de 10 mil pessoas atendidas de forma gratuita no SMAC devem ser beneficiadas com a reforma. O local oferece ensino de braille para crianças e adultos, reabilitação visual, atendimento psicológico, serviço social, orientação e mobilidade, além de várias atividades artísticas e culturais. Para o diretor-presidente do SMAC, Márcio Ximenes Ramos, o principal sentimento no momento é a gratidão pela ajuda de tantas pessoas que estão tornando o sonho de reforma em realidade. A importância do dia 6 de abril para a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Várias notícias em vários jornais no Brasil e no mundo mencionam essa data como a criação da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Passam informações sobre nossas crenças e o progresso desde 1830, no início da história da Igreja. Além das notícias em algumas cidades do Brasil e do mundo, eventos ocorrem em lembrança do início da história da Igreja. Um desses exemplos está na cidade de Osasco, onde dia 6 de abril é chamado e comemorado como o Dia da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, contando com programações o dia todo, tais como proselitismos, palestras e uma sessão solene no plenário. Confira agora as notícias dos esportes no quadro Momento Esportivo com Daniel Tomé. Momento Esportivo. Olá, meus amigos, aqui quem vos fala é o Daniel Tomé e eu vou trazer as novidades do esporte para a edição 76 do Jornal Placas de Ouro. Vamos falar sobre Bruna Benítez, sobre Gui Deodato e vamos falar também sobre o vôlei da BYU que entrou para a primeira divisão. Bruna Benítez fala sobre todo o seu coloradismo em entrevista especial para a equipe do Internacional, um programa comemorativo aos 113 anos do Clube do Povo. A atleta alvirrubra, desde 2019, quando foi contratada para reforçar o elenco que disputava a edição de estreia do futebol feminino vermelho na elite do país, a 13 do Beira-Rio já jogou 61 partidas com as cores do Internacional e construiu ao longo dessa trajetória sentimentos mais sinceros e bonitos pelo Colorado das Glórias. Relação que detalhou durante a entrevista. No basquete brasileiro, 1-2-3 Minas vence Biguá e encerra pelo segundo ano consecutivo a BCLA entre as 3 melhores equipes da América. 1-2-3 Minas é o terceiro colocado do basquete Champions League das Américas. A equipe brasileira
bateu o Biguá, líder do campeonato argentino, por 91-81 e conseguiu ficar entre as 3 melhores equipes da América pelo segundo ano consecutivo. Para conseguir a vitória, o time manifesta enfrentou um duelo duro. Ainda no primeiro tempo, com alto fluxo ofensivo de ambas as partes, o confronto foi marcado pelo revezamento na liderança do placar. Mesmo assim, quem conseguiu ir com a vantagem, mesmo que mínima, no intervalo foi o Minas, por 46-45. Na segunda metade do jogo, a tônica seguiu a mesma. O Minas, em alguns momentos, esboçou criar uma gordura no placar, mas o time argentino buscava quase sempre. Até que nos minutos finais do último quarto, o time mineiro, capitaneado por Videodato, foi excelente no aproveitamento ofensivo e saiu com a vitória na quadra. O grande nome do Minas no jogo foi o ala Videodato, autor de 24 pontos, 9 rebotes e 29 assistências. Se destacaram também Alexei Borges com 11 pontos e 11 assistências, Renan Lenz com 17 pontos e 4 rebotes. Vôlei internacional. O vôlei da BYU encontrou seu lugar em um deserto de vôlei masculino e entra para a primeira divisão da NCAA. A escola é a única universidade em Utah a colocar em campo uma equipe masculina de vôlei selecionada pela NCAA, sem nenhum outro programa no país em um raio de 450 milhas de prova. Apesar de jogar em uma região geralmente não associada ao vôlei, poucas torcidas rivalizam com o apoio que os Cougars recebem em prova. Os fãs da BYU são alguns dos fãs mais dedicados de qualquer universidade para qualquer esporte, disse o segundo bloqueador central da BYU, Gavin Julian. Acho que recebemos muito apoio apenas por causa do Y que vestimos e que as pessoas adoram sair e apoiar qualquer equipe da BYU. Essas foram as notícias do Momento Esportivo do Jornal Placas de Ouro. Agora é com vocês aí do estúdio. Um grande abraço. Você acabou de conferir o Momento Esportivo com Daniel Tomé, aqui no Jornal Placas de Ouro. Semana que vem tem mais. Ex-jogador da seleção da Colômbia e membro da igreja Fred Rincon sofre acidente na Colômbia. O ex-jogador colombiano Fred Rincon, que fez história no Brasil com as camisas do Corinthians e Palmeiras, além de ter disputado 3 Copas do Mundo pela seleção da Colômbia, foi submetido a uma intervenção cirúrgica devido ao traumatismo craniano encefálico grave que sofreu após acidente de trânsito na madrugada desta segunda-feira na cidade de Cali. Segundo informações vindas da Colômbia, o estado de saúde de Rincon é bastante crítico. Suas condições são críticas, disse Laureano Quinteiro, chefe médico da clínica Imbanaco, onde Rincon está internado. De acordo com o jornal colombiano El Tiempo, outras 5 pessoas ficaram feridas no acidente, incluindo o motorista do ônibus, no qual o carro se chocou. O ex-jogador e comentarista esportivo Vampeta, que atuou com o Rincon no Corinthians, disse ao programa da Rádio Jovem Pan que recebeu informação da filha do colombiano que o estado da saúde do ex-meio-campista é delicado e que ele vai passar por nova cirurgia, mas que a situação não é fácil, que vão esperar para ver se a situação melhora após a nova cirurgia. A fonte da notícia é o site do UOL. Essas foram as informações atualizadas até o final da nossa edição do Jornal Placas de Ouro. MLS é descontinuado. O sistema MLS, Membros Líderes de Serviços, sistema instalado nos computadores das unidades da igreja em todo o Brasil e que controlava as finanças e registros das unidades, foi definitivamente descontinuado. Os líderes já estavam utilizando para mais de 90% das necessidades o novo sistema baseado na internet, e a cada dia novas funções são disponibilizadas no LCR, Recursos para Líderes e Secretários, que pode ser acessado de qualquer local, onde o líder estiver. A igreja tem aprovado e apoiado o uso de novas tecnologias para a administração de seus recursos, e toda a liderança deve estar preparada e apta a lidar com essas ferramentas de apoio. Conheça as novas presidências gerais da Sociedade de Socorro e da Primária. Apresentadas pelo presidente Darlin H. Oaks, primeiro conselheiro na primeira presidência, as líderes se juntaram a 6 novos 70 autoridades gerais, que também foram apoiados durante a conferência de número 192,
As novas líderes da Sociedade de Socorro e da Primária começarão seu serviço no dia 1º de agosto. Camille N. Johnson, presidente-geral da Primária, foi chamada como presidente-geral da Sociedade de Socorro, com a irmã J. Annette Dennis como primeira conselheira e a irmã Christine M. Yee como segunda conselheira. A irmã Susan H. Porter foi chamada como a nova presidente-geral da Primária, com a irmã Amy A. Wright como primeira conselheira e a irmã Tracy Y. Browning como segunda conselheira. A presidente Camille N. Johnson disse que sempre se sentiu em casa na Sociedade de Socorro. Suas experiências na Sociedade de Socorro, as quais incluem mais de 30 anos em uma ala de famílias e no Peru. Adoro a vitalidade e a sabedoria das mulheres da Sociedade de Socorro, disse ela. Ela se formou em inglês pela Universidade de Utah em 1985 e em Direito pela Faculdade de Direito S.J. Kinney da Universidade de Utah em 1989. Trabalhou como advogada por mais de 30 anos e foi presidente do escritório de advocacia Snow, Christensen & Martineau. A nova presidente da Primária, a irmã durante a pandemia de Covid-19, a irmã Porter disse que muitas crianças não puderam participar da primária. Ela também viu os desafios que as mulheres solteiras enfrentaram. Seu marido, Elder Bruce D. Porter, 70 autoridade geral, faleceu em 2016. 2 novas missões na Europa são anunciadas. O anúncio foi publicado como comunicado de imprensa oficial nesse início de abril. A missão Espanha-Madrid Norte está sendo criada com áreas das missões Espanha-Madrid e Espanha-Barcelona. A primeira presidência anunciou Christopher L. Eastland e Trista S. Eastland para servirem como presidente e companheira da missão. A missão Inglaterra-Bristol será restabelecida com áreas das missões Inglaterra-Birmingham e Inglaterra-Londres, com os limites da missão Inglaterra-Leeds sendo realinhados. O presidente Kevin E. Gallagher e a irmã Janine D. Gallagher, líderes da missão Inglaterra-Birmingham e que estão servindo desde julho de 2021, serão redesignados à missão Inglaterra-Bristol. O mais recente relatório estatístico da Igreja indicou que o número total de missões em 2021 era de 407. Com a adição dessas 2 missões, da Espanha e Inglaterra, o número total de missões em 2022 sobe para 4, com um novo total de 411 missões da Igreja. Estudantes da BYU ganham um prêmio da Academia Emmy Awards. O curta-metragem dos jovens estudantes da BYU, Ethan Briscoe e Tyler Bittner, intitulado Stow Away, acaba de ganhar um Emmy Awards para a produção universitária na série de melhor animação. E vários alunos do laboratório da BYU ganharam o prêmio de melhor comercial. O filme de Briscoe e Bittner apresenta a história de 2 piratas, um procurando um tesouro enterrado e outro que limpa o convés do navio. Quando um deles acidentalmente pega um adorável Kraken bebê do mar, o medo do lendário monstro marinho leva ao caos e às gargalhadas. O curta-metragem Lemmings ganhou o prêmio Emmy Awards para a BYU em 2004. Ramshorn ganhou em 2015 e Papá ganhou o Emmy Awards por melhor composição musical em 2016. Um dos autores do curta-metragem, Briscoe e sua esposa, também ajudaram a produzir alguns dos curtas para o aplicativo Evangelho para Crianças da Igreja. Termina aqui a apresentação da edição 76 do Jornal Placas de Ouro, com notícias de 10 a 16 de abril de 2022. Uma realização da Rede Exaltação. Você também pode acessar nosso conteúdo pelo site radio.exaltação.com.br. Siga-nos também no Instagram, @Jornal Placas de Ouro. Até mais!